Neste momento, o Sport está na terceira colocação do campeonato estadual. Isso porque os primeiros 3 jogos somou 3 pontos, já que jogou com a equipe sub-20. Totalmente sub-20, tá? E você que não torce para o Sport pode dizer assim, mas o meu time também jogou no meu estadual com sub-20. Mas isso não é desculpa, entrou com sub-20 porque quis. Tudo bem, gente. Neste momento, no momento que eu gravo este vídeo, eu sei que o Sport tem jogos a mais que o Maguari, eu sei que o Sport tem um jogo a mais que o Náutico, porque o Náutico ainda vai jogar, mas a classificação é Santa Cruz com 10 pontos, Maguari com 9 e Sport com 9. Estamos de acordo, né? Ok? Na Copa do Nordeste, o Sport tem os mesmos pontos do líder. Não está liderando o seu grupo, mas tem os mesmos pontos do líder, porque perde no saldo de gols, ou seja, no critério de desempate. Mas você já parou para pensar o timaço que o Sport está montando? Você já parou para pensar? Mas esse jogador, ele veio do Atlético Paranaense, Pablo, né? Ele veio do Atlético Paranaense, é refúgio porque os caras lá não querem. Mas esse jogador, Antônio Carlos, ele veio porque o Fluminense já não quis. Mas isso, mas aquilo. Sempre tem uma desculpa para os adversários. Sempre. Quando você quer denegrir o elenco do companheiro, do colega, do inimigo, sei lá do que você quer definir, você vai denegrir. Se Neymar hoje chegasse para o Sport, hoje, muitos que estão aí bajulando o ovo de Neymar, porque ele volta para o Santos, estariam criticando o Neymar. Ex-jogador em atividade, refúgio, blá, 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 não dá certo na Europa, né? Nunca venceu uma Copa do Mundo, assim de gente estaria criticando o Neymar, principalmente torcedores do Fortaleza, do Bahia, do Santa Cruz, do Náutico, do Vitória, do Ceará, os rivais nordestinos. Essa é uma realidade. Nesse vídeo aqui, vamos dar uma olhada nos jogadores que serão banco, talvez o melhor banco de reservas que o Sport já teve nos últimos 20 anos, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Na capa do vídeo, vocês estão vendo aí alguns jogadores que ainda não estrearam pelo Sport Clube do Recife. Eles já se encontram no Sport, já estão treinando no CT, mas por um motivo ou por outro, ainda não estrearam. Você vê aí, da esquerda para a direita, Pablo, atacante, ex-Atlético Paranaense. Carlos Alberto, atacante, ex-Botafogo. Rodrigo Atencio, ex-Independente da Argentina. E Rafael Thierry, nosso zagueiro, que até o momento não está machucado, viu, gente? Mas está sendo poupado desses primeiros jogos da temporada. Desses jogadores aí, o único que eu tenho certeza que será titular quando começar a jogar é o Rafael Thierry. O Carlos Alberto a gente não pode dizer se será titular ou não. O Rodrigo Atencio também não, vai ter que se provar. A princípio vem com o status de titular, mas a gente ainda não sabe. E você tem aí também o Pablo. O Pablo sim será reserva, porque depois do jogo que o Paciência fez ontem, o Gonçalo Paciência fez, eu acho muito difícil o Zé Roberto, que está machucado, né? Gustavo Coutinho e o Pablo tirarem a titularidade do Paciência. Mas, gente, se o Paciência for titular no começo dessa temporada, olha o nosso banco de reservas. Você tem o Pablo, jogador experiente, que já jogou Libertadores, Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana, inclusive foi campeão da Sul-Americana. Esses torneios aí pelo São Paulo e pelo Atlético Paranaense. Você tem o Zé Roberto, que neste momento está machucado, mas ele vai voltar no decorrer da temporada. Jogador muito útil, foi um dos artilheiros do Sport ano passado. Brigador, faz o pivô bem, é artilheiro. Só tem que ser um pouco mais cabeça fria, toma muito cartão bobo, mas é um bom jogador. E Gustavo Coutinho, que ainda tem que se provar no futebol brasileiro, principalmente jogando Série A, não é? Mas Coutinho, porra, olha aí, ó. Coutinho, Zé Roberto e Pablo, os três na reserva do nosso centroavante ali, Gonçalo Paciência. Tá ruim, é? Aí mais 3 jogadores que serão reserva de certeza nessa temporada. O goleiro Thiago Couto, que é um bom goleiro. Inclusive, ele era titular do Juventude, subiu com o Juventude para a Série A do Brasileiro e veio ser reserva do Kaique França no Sport. Hereda, que era titular absoluto na equipe do CRB, e de Plácido, que era titular daquele Botafogo lá de 2023, que quase foi campeão brasileiro. Agora você tem o Romarinho, que era titular absoluto no time do ano passado, mas sofreu uma lesão, ficou muitos meses de fora e este ano ele será reserva, né, gente? A gente já viu que o Romarinho voltou meio com... Ainda não está no seu melhor momento físico, mas é um reserva de luxo. Você tem o Romarinho no reserva nesse time do Sport. Aí você tem aí o zagueirão que veio do Fluminense, que muito possivelmente
será reserva também. O Antônio Carlos muito possivelmente será reserva, que o Rafael Thierry deve ser o titular, a não ser que o Pepa invente aí uma solução e coloque os dois para jogarem juntos, o que seria ideal, e colocar Chico e Renzo no banco, mas enfim, vamos aguardar. E tem o Carlos Alberto, que é uma incógnita, a maior contratação da história do Sport Clube do Recife, 15 milhões de reais comprado ao Botafogo, que ainda não foi apresentado por uma questão burocrática, já está no Recife o jogador, já treina no CT, dizem que está treinando bem, é questão de tempo. Aí a gente não sabe se o Carlos Alberto será realmente titular ou reserva. A meninada da base que subiu para o profissional, que vai ajudar e muito, né? Da esquerda para a direita você tem aí o Marcelo Aju, que ontem jogou o tempo inteiro de zagueiro, mas ele também pode fazer a função de volante, inclusive entrou no segundo tempo como volante contra o Central. Do lado do Marcelo Aju você tem o Dedé, que estreou ontem como profissional, né? Jogando contra a equipe do Jaguar, volante, bom volante o menino. Do lado dele você tem o Zé Lucas, a grande joia rubro-negra nesta temporada, volante, cadeira de praia, arma e desarma, bom jogador, 16 anos, gente. Ele não foi para a Copinha porque ele ficou jogando no time, ele com 16 anos ficou jogando no time sub-20 do Sport, que disputou os 3 primeiros jogos do campeonato, foi titular absoluto. Depois ele foi titular, jogou o tempo inteiro contra o Central e apenas não jogou ontem, mas foi por opção técnica do Pepa, e não jogou na Copa do Nordeste também por opção técnica do Pepa, mas viajou com o elenco para os 2 jogos, ou esteve na Ilha do Retiro ontem nos jogos, completando o banco de reservas. Mas é a nova joia do Sport, 16 anos, viu galera? E por último você tem aí Adriel, também volante do Sport, entrou bem ontem também, vem jogando bem no Sport. Esses 4 jogadores da base completam com muita qualidade o elenco rubro-negro. Agora você tem o Dalbert, que é o reserva imediato do Igor Cariús. Você tem o Barleta, que a gente não sabe se vai ser reserva ou não. Ontem, contra o Jaguar, ele foi reserva, por exemplo. Entrou no segundo tempo. E foi um tempo que o Sport jogou menos bola do que no primeiro. Ou seja, Barleta é um bom jogador, excelente. Começou bem a temporada. Ontem entrou bem também. Mas o conjunto da obra foi que no segundo tempo o Sport jogou menos bola que o primeiro. Significa que quem estava no lugar do Barleta no primeiro tempo fez a função. E aí do lado dele o Tite Ortiz, que muito possivelmente será reserva também, mas é um grande reserva, que é um jogador que também começou muito bem a temporada. E aí você tem outros jogadores, né? Lene Lobato, que começou muito bem a temporada também, já marcou 2 golaços e a gente não sabe se ele vai ser titular ou reserva. Você tem o Gustavo Maia, que foi a primeira contratação do Sport nessa temporada. Chegou totalmente desacreditado porque vinha do Náutico. Está no Sport já há alguns meses, assinou pré-contrato há 6 meses atrás. Foi uma contratação realmente desacreditada e está sendo um dos melhores jogadores do Sport na temporada. Quase marca um golaço ontem de bicicleta, quase. Fez um golaço contra o Ferroviário. Jogou bem também contra o Central. Uma ótima, grata surpresa o menino Gustavo Maia, tá? E aí, gente, o que é que acontece? O Sport ainda tem que contratar pelo menos mais 3 jogadores, né? 2 deles para volância. De certeza que a gente não pode ter os meninos da base na volância. Eles vão completar o time, eles jogam bola, mas a gente tem que entender que a gente precisa de volantes casca grossa do lado do Fabrício Domingues. Por enquanto, esses aí são jogadores que eu mostrei, e também falando aqui do Lene e do Gustavo Maia, são jogadores que eu mostrei que muito possivelmente serão reservas no Sport, tá? E aí, ó, nesse momento, titular absoluto que eu vejo no gol, Kaique França. Aí você tem na zaga Rafael Thierry e Chico, seriam os titulares, a não ser que o Pepa mude e coloque o Rafael Thierry para jogar com o Antônio Carlos, vamos aguardar. Em uma lateral, o Matheus Alexandre e na outra o Igor Cariús. Ali no meio você tem o Fabrício Domingues e você tem também ali o Lucas Lima na meia armação. Na frente, ali, como centroavante, você tem o Gonçalo Paciência. Esses são os jogadores que eu vejo titulares absolutos. E aí nas pontas vai ter o Barleta ou o Carlos Alberto, vai ter o Romarinho ou o Gustavo Maia. Aí não sei, vai depender. Pode ser que chegue algum outro jogador para jogar na ponta que seja titular na frente desses, não sabemos. Mas os que eu vejo hoje titular absoluto no Sport: Kaique França, Rafael Thierry, Igor Cariús, Matheus Alexandre, Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Fabrício Domingues. 7. Esses 7 jogadores eu vejo titulares absolutos no Sport. Então a gente já tem aí quase um time inteiro. Ok? 8, 9, 10, 11. Precisaríamos de mais 4 jogadores para ser reserva ou titular. Ou então se o Sport ainda vai contratar jogadores para ficar como titular mesmo. Ou se algum desses que estavam na reserva serão titulares absolutos.
Resumindo, gente, esses jogadores que eu mostrei aí para vocês, aqui em fotos, 80% deles é reserva, 80%. Isso porque eu não citei outros jogadores que eu possa eventualmente ter me esquecido aqui, nesse vídeo, tá? Porque a gente vai gravando o vídeo e vai esquecendo os nomes ou outros, né? Então, 80% desses jogadores são reservas. Você pode até não gostar do Yuri Romão, você pode não gostar da gestão do Yuri Romão, mas uma coisa você tem que admitir. Com o pouco orçamento que o Sport tem, que é um orçamento muito menor do que Bahia e do que Fortaleza, por exemplo, e é menor do que o Vitória. Ceará eu não lembro, mas é menor que o Vitória também. Então, com orçamento menor entre os 4 ou 5 clubes do Nordeste que vão jogar a Série A, o Sport está sabendo montar um elenco muito bom. Muito bom. E esses jogadores aí que ficarem no banco de reserva são jogadores que, quando entrarem, eles vão manter o nível do time titular. E isso é maravilhoso. Sem falar também que o Pepa parece ter uma visão de jogo muito boa e ele parece ter o elenco aqui, ó, na mão. Aliás, o elenco, a torcida, a diretoria, Pepa encaixou muito bem com o clube Esporte Clube do Recife. E eu que lá atrás falei que talvez tenha sido melhor não contratá-lo, porque eu não via uma aposta muito interessante. Eu falhei miseravelmente. Pepa realmente foi o nome ideal. Inclusive, ele está fazendo um trabalho melhor do que o Mariano Souza. Mariano Souza, que eu gostava do Mariano Souza como treinador do Sport. A única pessoa que eu não gostei foi o Guto. O Guto realmente, enfim, passa, né? Mas o Pepa está me surpreendendo e, para mim, está fazendo um trabalho no Sport melhor do que o Mariano Souza, ok? E veja a visão do treinador de fora, né? O Mariano Souza trouxe o Julián Fernandes, que se foi, mas jogou bem no Sport ano passado. Trouxe o Tite Ortiz, que é um jogador bom para o Sport, completa bem o time. Trouxe o Fabrício Domingues, que é titular absoluto. Foi ele que indicou o Lene Lobato também, que no ano passado não chegou bem, mas esse ano se transformou. Foi também uma indicação do outro treinador do Sport, do Mariano Souza. E agora o Pepa está fazendo as suas indicações também. Entre elas, o Gonçalo Paciência, que, fez 2 golaços ontem. Foi o primeiro jogo que ele jogou como titular realmente. Pelos outros, ele estava entrando no segundo tempo, alguns minutos. Ontem ele entrou como titular e bastou 45 minutos para fazer 2 golaços e dar uma assistência, né? Que ele meio que deu uma assistência para o gol do Lene Lobato. Eu sei que é pouco. Eu sei que o Jaguar não é parâmetro, eu entendo. Mas calma. Se o cara não jogar bem contra um Jaguar, é bagre, pô. Simples. Então o cara que tem qualidade, ele tem que arrebentar em cima do Jaguar mesmo. Essa é a função. Para que a gente espere que ele jogue bola contra um Santa Cruz no Clássico, contra um Bahia, um Fortaleza no Clássico Nordestino, contra clubes de Série A. Então ele tem que arrebentar contra o Jaguar, pô. Já pensou se o Gonçalo Paciência entra e não faz absolutamente nada contra o Jaguar? Porra, aí não, né? Então sim, ele arrebentou. Para muitos foi o melhor jogador de ontem da partida do Sport. Enfim, o que é que tu acha? Deixa aqui a tua opinião. É a seleção do Nordeste? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.